Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas e hoje nós vamos falar de um tema tão importante. Se você provavelmente, se você é mãe ou pai, talvez você já tenha se perguntado como alcançar o coração dos meus filhos. Tem fases aí que são tão complicadas, complexas, que a gente acha que não vai dar conta. E hoje eu estou aqui com a Andreia Carter, a Andreia que é psicopedagoga e mentora de pais, e a gente vai desenvolver esse tema e espero que fale ao seu coração. Bem-vinda, Deia! Muito obrigada. Que coisa boa, a gente conseguiu conciliar nossa agenda, estamos Isso, aqui para debater esse tema tão isso. importante, Que coisa tão boa. necessário hoje em dia. Sim, com Mas certeza. antes disso, eu queria contar para as pessoas que estão nos ouvindo quem é a Andreia. Por favor. Vamos lá. A Andréia é essa mulher linda de 45 anos, que é casada com Jimmy Carter, há 17, Isso. mãe de duas bênçãos. Do Uhum. Miguel, que tá com quantos anos, 10 Déia? anos. Com 10 anos. E a Manuela, tá com 6. 6 anos. A Andréia é psicopedagoga e treinadora de pais. Ela vai contar um pouquinho para nós o que que é isso. O que que é ser treinadora de pais? E ela se converteu cedo, porque a mãe dela já frequentava a Assembleia de Deus. Depois da Assembleia, eles foram para Batista. E ela continuou, não largou mais Jesus. Foi isso, Deia? Exatamente. E essa história é bem interessante porque eu vejo como Deus cuida dos seus filhos, né? Quando nós chegamos na Igreja Batista, durante os 2 primeiros anos ali, eu tinha 8 anos de idade, né? Então, até eu completar 10 anos, a minha mãe esteve ali comigo, muito firme ali na igreja. Minha mãe liderava o ministério de louvor, né? Ela cantava. Então, eu participava de tudo aquilo junto com ela, né? Só que quando eu fiz 10 anos, infelizmente, houve a separação dos meus pais, né? Houve uma situação um pouquinho complicada e, enfim, isso fez com que a minha mãe saísse da igreja. Entendi. Mas Deus é tão maravilhoso que eu Você continuei. permaneceu. Eu estava até te Eu falando, permaneci. eu estava te falando nos bastidores que uma coisa é nós nascermos num lar cristão, né? E outra coisa é nós permanecermos, termos intimidade com o Senhor, Sim, relacionamento com o Senhor e uma conversão verdadeira, genuína. sim, E você realmente teve essa conversão sim. desde pequena. Exatamente. E a gente pode ver como Deus conduz a nossa história. Porque quando a minha mãe saiu da igreja, eu poderia ter saído também. Eu era uma garota de 10 anos, né? Vivendo toda aquela situação. Mas algo maior dentro de mim dizia que eu precisava ficar. E o que que E você fazia? Você pedia para ela, você falava, mãe, eu quero ir para a igreja, mesmo você não indo? O que que você fazia assim, tão pequena? é tão interessante que a igreja ficava longe da minha casa. Eu não tinha carro, não tinha ônibus, eu tinha que andar mais ou menos uns 10 minutos andando, uma garota andando sozinha para ir à igreja, né? Um cenário bem diferente do que a gente vê hoje, né? E eu ia à igreja de manhã e à noite e a minha mãe não me proibia. Ela saiu da igreja, mas ela valorizava a importância dos filhos estarem na igreja. Só ela que não queria participar, né? Pelos motivos dela, pelas dificuldades que ela enfrentou, seja o que for, né? Mas o mais legal é que houve um momento, né? Eu costumo dizer que filho de cristão não é crentezinho, né? É, Ou seja, a gente precisa não de mesmo. fato conhecer Jesus. Então, depois que a minha mãe saiu, né, da igreja, houve um momento onde eu tive a oportunidade de levantar a mão ali no culto, aceitar a Jesus como meu verdadeiro Salvador, dizer para ele que eu confiava nele e que eu queria seguir com ele. E foi muito legal, porque depois desse dia aconteceu uma situação muito interessante. Lembra que eu disse anteriormente que a minha mãe, né, ela foi para a igreja comigo e ali ela começou a fazer parte do ministério de louvor, ela liderava o louvor e etc. Quando ela saiu, ficou aquele buraco, né? Porque a igreja é pequena, não tinha tanta gente assim no louvor e etc. E eu tinha 10 anos, lembrando isso. Depois da minha conversão, um belo dia, num culto de domingo de manhã, não tinha ninguém para cantar no louvor. E não tinha ninguém para conduzir o louvor, só tinha os músicos. E de repente, um músico foi até a salinha das mensageiras do rei. Não Olha isso. acredito que a mensageira do rei era você. 10 aninhos. Me chamou e falou: Andréia, você não quer cantar no louvor?
Aí uma menina, né? A menina topa tudo, né, gente? 10 anos. Claro, claro que eu quero. O que que a gente vai cantar? Não, é porque não tem ninguém para cantar, então a gente vai tocar, nós vamos escolher as músicas juntos e você vai cantar. Falei, tá bom. Uma menininha de 10 anos subiu no púlpito e dirigiu o louvor da igreja. Foram 5 músicas e na época, era uma igreja mais tradicional, a gente fazia regência. E eu estudava isso lá na igreja mesmo. Eu regia as músicas, nós cantamos e a partir daquele momento eu virei a ministra oficial do grupo de louvor da igreja com 10 anos. Então você crê que você já tinha um dom? Você já tinha esse dom de cantar e você só desenvolveu esse dom a partir do momento que você teve uma oportunidade? Exatamente. Todos nós temos dons. Todos nós temos talentos. A gente pode enterrar ou a gente pode desenvolver. E ali naquele momento eu tive o privilégio e a oportunidade de desenvolver. E o fato de estar ativa na igreja fez com que eu não me desviasse, que eu não Uhum. saísse. Então, uma coisa que eu sempre digo para os pais: envolva os seus filhos na igreja. Faça com que eles tenham trabalhos na igreja, ministério, o tempo todo que eles puderem estar envolvidos, porque isso ajuda as amizades, aquela responsabilidade, o fato de estarmos ali nos protege de outras coisas que o mundo pode nos oferecer. Então, mesmo que minha mãe não estivesse ali, eu tinha uma responsabilidade, eu tinha um propósito, eu tinha algo que me levava para a igreja. Então, eu fiquei ali na igreja os próximos 7 anos, desenvolvendo esse ministério de louvor, e depois eu fui para uma outra igreja e continuei esse ministério. Minha mãe voltou para os caminhos do Senhor, mas se a gente parar para pensar, uma garotinha de 10 a 17 anos, sozinha, com todo esse olhar do mundo querendo puxar, e eu Uhum. fiquei ali protegida, eu vejo que é o cuidado de Deus com os seus filhos. Amém. Odeia. E Amém. você sempre soube que você queria ir para essa área da educação? Ou você teve dúvidas? Como que foi esse direcionamento do Senhor na sua vida? Você buscou dele? Que área que ele gostaria que você estivesse? Não, na verdade não, porque como uma menina, uma adolescente que caminhava, entre aspas, sozinha, sem um direcionamento materno ou paterno para essas questões espirituais, eu nem imaginava que eu tinha que buscar essa orientação. Então é Uhum. por isso que eu digo que Deus cuida dos seus filhos. Eu Amém. não imaginava que eu iria realmente ir para essa área da educação. Eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, proativa. Eu sempre cantei, interpretei, dancei. Eu sempre tive muita facilidade para as artes, mas eu não imaginava que o ensino também estava dentro de mim. Então, durante os primeiros anos, né, da minha vida ministerial e inclusive profissional, eu sempre tentei essa área. Eu sempre estive na área das artes, do louvor, da música, da dança, fiz viagens internacionais para poder cantar e dançar em outros países e tudo Tem isso. música gravada, Não, Andréia? não, na verdade tenho, mas como back vocal, né? Como back Ah, vocal, mas não solo, né? E assim, vivi muitas coisas interessantes pela bondade e misericórdia de Deus, mas houve um momento em que eu precisei fazer uma escolha. E esse momento da escolha foi o momento onde eu precisava decidir que curso eu iria seguir. Como a minha família sempre foi muito humilde, meus pais nunca tiveram muita condição, eu tinha que decidir o que eu ia fazer. Então minha mãe disse assim para mim: "Filha, por que que você não tenta fazer magistério? Porque aí você pelo menos já sai do ensino médio com uma profissão, né? uhum. Você não vai fazer o científico, mesmo porque você estuda em escola pública, talvez você não tenha muitas oportunidades no vestibular". E eu peguei esse conselho da minha mãe. E foi aí que eu fui atrás de escolas que ofereciam um magistério. E naquela época eu encontrei uma escola onde, resumindo o assunto, porque depois a gente pode falar muito sobre isso, porque também é uma experiência muito interessante para os adolescentes hoje em dia, né, sobre Uhum. como eu conduzi essas coisas naquela época, mas eu encontrei uma escola onde eu consegui uma bolsa de estudos para fazer o magistério. Por quê? Porque eu queria trabalhar.
Eu precisava trabalhar. Então, eu juntei o útil ao agradável. Além de estudar o magistério nessa escola, eu aproveitava para também trabalhar como auxiliar de sala de aula. Juntando tudo, eu comecei a estudar e a trabalhar. E nunca mais parei. Eu me Glória a apaixonei Deus por essa pela profissão. área. Eu percebi que o dom do ensino estava no meu coração, estava dentro de mim, além da arte. Eu fui entendendo que a arte é um hobby, é algo que eu faço com alegria, faço bem, mas que de fato o meu chamado era para o ensino. Primeiramente, o ensino de crianças, onde eu trabalhei por mais de 28 anos dentro de escolas, e atualmente o ensino de adultos, ou seja, o ensino de pais. Agora nós vamos entrar nesse tema, mas antes da gente entrar nesse tema profissional, Aham. eu queria saber onde o Jimmy surgiu na sua vida. Uau! Porque você cresceu na igreja, Sim, o Jimmy era um homem cristão, ele sim. surgiu dentro da igreja, como vocês se conheceram? Então, o Jimmy foi outro milagre, outro testemunho, outra resposta de oração. Novamente, eu digo: Deus cuida dos seus filhos. Amém. Eu tive duas experiências de namoro que foram muito frustrantes. Foram experiências assim que me trouxeram muita tristeza. Mas mesmo assim, graças a Deus por isso, o Senhor conservou o meu corpo, o meu físico intacto. O que ficou em frangalhos, vamos dizer, foram as minhas emoções. Uhum. Então, eu passei a desacreditar. Eu achei que o casamento não era para mim. Eu E até achei. porque você já vinha de uma situação complexa, eu também sou filha de pais separados. Você Sim, já veio de uma situação complexa desde pequena, que exatamente. foi a separação Dos meus dos seus pais. pais. Mesmo depois da separação, eu ainda acreditava que eu poderia ter uma família, mas com essas duas experiências traumáticas, né, eu comecei a desacreditar. Então eu estava completamente sem esperança de que eu Uhum. iria me casar, de que eu iria ter filhos. Eu pensei que eu iria viver, sei lá, assim como o Zeca Pagodinho diz, deixa a vida me levar, vida Aham. leva eu, e que tá tudo errado, né? Que a gente não pode pensar dessa forma, mas O naquela Senhor já época, tinha planos para sua vida e surgiu o Jimmy, então, no meio do exatamente, no caminho. meio do caminho, o Jimmy apareceu e ele me mostrou, de fato, o que é ser um homem de verdade. Que Ele, bênção. ele me mostrou que os outros, eles tinham passado pela minha vida, mas que eles não tinham de fato feito o papel de um homem de verdade. Um homem que é sacerdote, um homem que lidera a sua casa, um homem que respeita a mulher, que valoriza e por aí vai, que também é um outro podcast. E aí foi quanto tempo de namoro para chegar no casamento? Menina, quando tem que ser, é. Eu conheci, namorei, noivei e casei em 1 ano e 11 meses. Glória a Deus. 1 ano e 11 meses. E assim, tem muitas experiências para contar de confirmação de que realmente o Jimmy era a pessoa certa para mim. E depois de 17 anos com ele, né? Eu digo isso para muitos casais, porque eu também aconselho casais. Não existe um casamento sem dificuldades, sem tristezas, sem problemas. Por quê? Porque família é ideia de Deus. Família não é ideia humana. Porque para pensar, só Deus para pegar uma pessoa com uma história de vida, uma cosmovisão totalmente diferente da história de vida e cosmovisão da outra e unir e fazer dar certo. Exatamente. A minha líder fala uma coisa que é muito interessante. Ela fala assim: se você quer crescer e ser tratada, casa. Porque Isso. realmente é um lugar onde duas culturas se unem, pessoas completamente Exatamente. diferentes. E claro que vão haver desafios, mas a gente precisa Exatamente. da sabedoria do trono do Senhor para saber Isso. lidar com essas diferenças, né? Daí é Isso. possível e é lindo demais, não é? É possível, porque após 17 anos, eu posso dizer, o Jimmy foi, depois de Jesus, ele foi a minha melhor escolha, né? Amém. Depois de 17 anos com dois Eu também filhos. posso falar isso. Graças a Deus, eu fiz 24 Que anos de maravilha! casada
E é uma benção. Eu sou super a Isso. favor do casamento. Acho que não tem papel melhor do que ser esposa e mãe. Eu Isso. amo esse papel. E hoje em dia, o mundo quer dizer o contrário. O Exato. mundo quer colocar na cabeça dos nossos adolescentes que casar tá por fora, É. que ter filhos, a maternidade, ela rouba a sua vida. Inclusive, a Valentina até fez um estudo esses dias sobre a maternidade de Maria, achei tão Ah, que interessante. Ela ia lindo. até falar hoje no nosso grupo de oração, mas ela não estava boazinha. E o tanto que é lindo, assim, quando a gente vê que Deus fez a família, criou a mulher, criou o homem, mas que nós mesmas fomos destruindo esse plano, porque você Sim. vê, a mulher naquela época, ela casava muito mais cedo, tinha filhos Uhum, cedo. A mulher tem muito sim. mais energia, o homem também, Muito quando mais são jovens, muito disposição. mais disposição. E hoje tá tudo mudado, mas enfim, esse é um outro assunto. São muitos São assuntos, né? muitos assuntos, Deia. E eu queria saber então, o que que significa isso, ser treinadora de pais, mentora de pais e consultora pedagógica? E a pergunta que não quer calar, que a gente vai aí entrando no tema, como alcançar o coração dos nossos filhos? Uau, então vamos Uau! lá. Então, na verdade, eu sou, né, consultora pedagógica, ou seja, hoje, atualmente, eu viajo pelo Brasil dando treinamento para professores sobre como educar com princípios cristãos, porque nós temos várias escolas que são confessionais. E escolas confessionais, elas não trabalham com doutrina ou com religião. Não. O que é uma escola confessional? Ela confessa aquilo que ela acredita. E o que que nós Uhum. acreditamos? Na Bíblia, nos princípios cristãos. Então eu viajo dando treinamentos para esses professores para que eles consigam aplicar os princípios cristãos aos conteúdos que eles aplicam todos os dias na sala de aula, trazendo Que assim, desafio, dona Andréia, porque hoje em sim, dia nós vemos várias escolas que se dizem cristãs, né? Mas que não estão infelizmente. preparadas para colocar a palavra, não estão É preparadas. isso. Pelo contrário, principalmente professores. Sim. Infelizmente, os professores E estão. é isso que eu faço. Eu vou lá chacoalhar os professores. Eu vou dizer, aqui, presta atenção. Se essa escola é confessional, ela não pode ser só no nome. Vem cá, vamos ajustar, vamos regular, né? Então eu passo por essas escolas trazendo esse acordar. Vamos acordar, professores, vamos acordar equipe pedagógica, vamos de fato formar um ser humano, né, que seja claro, excelente academicamente, que ocupe as mais altas esferas da sociedade, mas que também não envergonhe o nome de Cristo com as suas decisões. Porque Glória não a adianta Deus. nada a pessoa alcançar pelo seu intelecto, pelo seu cognitivo, pela sua inteligência, as mais altas esferas da sociedade, se quando ela tiver que tomar uma decisão, falar alguma coisa, fazer uma escolha, ela envergonhar o nome de Cristo. Então nós precisamos, sim, assim como um pastor que eu amo muito, que se chama Igor Miguel, ele sempre diz: nós precisamos treinar alunos para que eles sejam não somente inteligentes, mas para que eles sejam inteligentemente cristãos. Amém. Que Esse lindo. é o papel. Então eu faço isso com professores. Paralelo a isso, eu tenho um trabalho no Instagram, que é um projeto pessoal que nasceu na Qual o pandemia. nome do Instagram? Qual o arroba para as pessoas te seguirem lá? Claro, arroba Deia Você Carter. sabe que eu custei a te achar no É Instagram, porque eu mesmo? fiquei Andréia, Andréia, Andréia e não achava, e fui, mas graças a Deus Pois é, consegui. eu coloquei Deia porque o Andréia já existia. Então eu falei, então Aham, vai Deia, que é o apelido, e acaba que todo mundo me chama de Deia, né? Não tem é. jeito. Então, Deia Carter. E esse trabalho, ele começou na pandemia. Por quê? Eu trabalhei 28 anos dentro de escolas, né? Eu fui monitora, auxiliar de sala, depois professora durante muitos anos, coordenadora pedagógica. Então eu conhecia muito o
o universo da escola e das famílias. Por quê? Eu atendia muitas famílias, crianças que às vezes estavam tendo dificuldades de aprendizado, problemas na escola, eu chamava as famílias para conversar. E eu comecei a perceber que os problemas dentro das casas eram basicamente os mesmos. A diferença era muito pequena. O que é comunicação? Comunicação, tempo, a forma como você faz as escolhas e o seu exemplo Uhum. e muitas coisas mais. Mas eu comecei a perceber que os problemas eram muito parecidos. A rotina, ou seja, se diferenciava pouquíssima coisa de uma família para outra. E eu falei, gente, um pequeno ajuste, um ajuste no coração desses pais, um ajuste na rotina, um ajuste na crença, na forma de interpretar a vida, na cosmovisão. Um ajuste nisso vai trazer assim muito sentido para essa família e vai mudar o comportamento, porque quando os pais mudam o comportamento, naturalmente os filhos mudam o comportamento. E é E presta atenção no verdade. que eu disse. Eu disse naturalmente. Eu não disse imediatamente. Você Muitas sabe, vezes os pais acham que é imediatamente. Ah, não, então eu comecei a fazer isso, agora eu já quero que o meu filho mude. Não é assim. Os pais vão mudando o comportamento e naturalmente gradualmente, algo vai eu sendo gerado. descobri ideia. O TDAH, eu tenho TDAH, a Valentina também, o Natan, que é meu filho mais novo, não tem. Mas eu descobri por causa dele. Porque ele Olha. era muito agitado na época, Aham. uma criança muito sapeca. E eu falei, gente, esse menino deve ter alguma coisa. E aí fui procurar uma psicóloga maravilhosa, cristã, a Simone Lacerda, não sei se... Sim, Ah, você conheço, conhece, uma benção maravilhosa. maravilhosa. E a Simone falou, Cris, eu queria que você procurasse um psiquiatra na época, porque eu creio que você tem o TDAH e ele está copiando o seu O seu comportamento. comportamento. E Uau. dito e feito, foi exatamente isso. Então, assim, a importância do que você está falando aí agora. Como que a mudança dos pais não é fácil, né, Não, Andréia? Mas é um ela processo. ela transforma um ambiente, transforma um lar. E eu vou te falar mais. O pai tem um papel muito importante, óbvio. Com Ele é o sacerdote do certeza. lar. Mas a mãe, que está ali diretamente ligada com os filhos, Sim, provavelmente mais tempo, tem sim. uma importância gigantesca nesse processo. Exatamente. E aí, nesse período que entrou a pandemia, que eu comecei a trabalhar home office como coordenadora, né, da escola que atualmente, aliás, na época eu trabalhava, né, eu comecei a observar os pais da escola onde eu trabalhava surtando. Eles não sabiam o que fazer com seus filhos em casa. E eu já tinha toda uma bagagem de quase 28 anos dentro de escolas, atendendo famílias, observando os erros mais comuns que aconteciam em casa. E eu falei, gente, eu preciso ajudar esses pais. Mas eu não sabia como. Um belo dia, conversando com meu marido e com um amigo nosso, eu comecei a aconselhar esse amigo, né? Porque ele estava enfrentando dificuldades no casamento, dificuldades com os filhos. E na hora que eu terminei, a gente estava numa conversa bem informal. Esse amigo disse assim: Andréia, tá tudo dentro de você. Você precisa compartilhar isso com as pessoas, você precisa ajudar as famílias. E aí eu falei, como assim? Aí ele, não, você precisa começar a fazer umas lives, você precisa criar cursos, você precisa. Porque o tanto que você está me ajudando, tá tudo dentro de você. E olha que nem foi nada combinado. O tanto que você abriu o meu olhar hoje. Aí eu comecei a pensar sobre aquilo. E aí, quando ele foi embora, o meu marido chegou para mim e falou assim: você está esperando o quê? Você está Todos foram esperando o chamados. quê? Para começar a transbordar na vida de outras pessoas. E eu falei, amor, mas eu trabalho na escola, eu sou coordenadora, eu tenho, né, minha casa. Aí ele disse para mim, amor, eu não estou dizendo que hoje você vai largar tudo ou que você vai mudar radicalmente a sua vida, mas eu penso que você não pode mais esperar para fazer algo diferente. Uhum. Faça algo diferente.
E eu falei, tá, E nós, como seres humanos, temos essa dificuldade de fazer algo diferente. a gente Talvez, acomoda. exatamente, a gente acomode, a gente tenha esse medo, muitas vezes, do que o outro vai achar, né? Ou Isso, será que eu realmente vou dar conta? E a gente se isso. mantém no lugar comum. Então, a gente precisa de coragem. Mas uma coisa que eu queria pontuar que chamou minha atenção, eu fico até emocionada. No seu caso, é que para mim você contando a sua história, eu não te conheço, mas você desde o princípio você foi uma mulher forte e corajosa. Uau. Porque uma menina de Uhum. 8, 10 anos que se mantém, que persevera, que persiste, Sim, é uma menina munida da força e da coragem do Senhor. do Senhor. Eu busco essa ousadia, essa força e essa coragem para mim, Deia. É Mas eu isso. creio que o Senhor te muniu com isso desde pequena, porque ele já sabia o Sim, propósito dele para sua vida. eu E creio aí, nisso. você falou, ok, Deus, eis-me aqui? Uau! A Bíblia diz que o homem não tem nada do que do céu não lhe for dado. Então eu acredito muito no que você disse. E naquele momento eu disse: tá, vamos começar, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu fiz a minha primeira live. Quando eu fiz a minha primeira live, eu tinha 45 pessoas na live. A quantidade de testemunhos de pessoas que eu nem conhecia, que eu começou a chegar no Instagram. Eu nem tinha um Instagram, eu criei um Instagram para fazer lives e etc. Nem tinha seguidores, eu tinha, sei lá, 50 pessoas, 100 pessoas ali. E a quantidade de testemunhos que começaram a chegar, nossa, o que você falou mexeu comigo, o que você falou me fez repensar sobre educação de filhos e etc. E aí começou o desafio. Por quê? Eu precisei, de novo, de coragem e de muita organização para conseguir conciliar as lives, porque eu comecei a fazer uma live por semana sobre os mais diversos temas, ajudando os pais naquele tempo de pandemia. Continuei com o meu trabalho como coordenadora pedagógica, mas não abandonei o meu principal ministério: ser esposa, mãe, dona de casa. Então foi um tempo, eu digo que a pandemia foi o tempo que eu mais produzi. Foi o tempo que eu não tive tempo para ficar na televisão, vendo jornal, aquela cultura da catástrofe sensacionalista, aquela confusão que os jornais estavam trazendo. Eu não tive tempo para ficar me lamentando, queixando, nada. Foi o tempo onde Deus, de fato, fez uma revolução dentro da minha casa, onde eu fui mãe em tempo integral, eu fui esposa, eu fui dona de casa, além de ser coordenadora pedagógica e ainda trabalhar com os pais no Instagram. E nesse período eu construí 2 cursos que eu falo assim que veio direto do Senhor, porque é só Deus para me dar 2 cursos completos. O primeiro curso se chama Tenha Filhos Melhores que Você, porque que pai e que mãe que não deseja que os seus filhos sejam melhores do que você em tudo, em todos os aspectos, em todas as áreas. Naturalmente, os filhos eles têm que ser melhores do que os pais. Eu creio nisso. Por quê? Sensacional esse curso. Por que que eles Nós têm que... somos mestres dos nossos próprios filhos. Exatamente. Se os filhos não forem melhores do que nós falhamos. Nós falhamos. Tanto que lá em Deuteronômio 6, né, Moisés fala com o povo, Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo. Ouve, ó Israel. Sabe, o Senhor é o seu único Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E estas palavras, que tudo que eu tenho te ensinado, grave, coloque na testa, nos umbrais das portas. Fale, abre a sua boca, fale para os seus filhos, porque se você não falar, os seus filhos vão. Inculca na cabeça dos Inculca, seus filhos. senão seus filhos vão ser piores do que você. Seus filhos não vão Misericórdia. conhecer a Deus, eles não vão saber que esse Deus é aquele que sustenta cada estrela com a palma das suas mãos, que sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça e que nós somos filhos desse Deus. Agora, nós precisamos trabalhar isso com os nossos filhos. Nós precisamos trabalhar a identidade deles. E isso, eu vou falar sobre isso quando a gente entrar no como alcançar o coração dos filhos. Mas, de fato, nesse curso, tenha filhos melhores que você.
A primeira aula é: quem é você, pai? Quem é você, Ai, mãe? meu Deus, eu quero fazer esse curso. Eu só quero saber o seguinte, eu tô aqui pensando o tempo todo. Você vai me responder isso antes da gente entrar aí, porque tem outro Uau! curso. Só queria Sim. saber se você consegue alcançar o coração do seu filho, independente da idade dele? Não. Porque essa era a cereja do bolo, Ah, né? então não, então espera. Vamos por partes. Aí eu já tô pensando lá na frente. Mas eu já conto a cereja do bolo, né? E o outro curso que eu senti muito desejo de fazer, e eu vejo também que foi uma orientação, né, do nosso Deus, é sobre sexualidade com princípios cristãos. Por quê? Eu resolvi fazer uma pesquisa na internet, perguntando para os pais: vocês têm facilidade de falar sobre sexo e sexualidade com seus filhos? Você tem um canal de comunicação aberto com os seus filhos sobre isso? Com qual idade? Qual idade os seus filhos tinham ou têm e que você conseguiu falar sobre isso com os seus filhos? Cris, eu fiquei chocada. O resultado da pesquisa, e foram muitos pais que responderam, completamente perdidos. Eu não sei como fazer, Despreparados, pessoas fechadas pro eu não assunto. sei como falar. Muito menos com princípios cristãos. Houveram respostas assim, mas tem como relacionar o sexo com a Bíblia? Relacionar sexualidade com o que a Bíblia diz? Com princípios cristãos? Eu nunca imaginei isso. Houveram respostas assim: eu não fui ensinado, meus pais não me ensinaram, então eu não sei ensinar. Houveram respostas assim: deixa que a escola ensina. Eu não tenho coragem de falar sobre Misericórdia. isso. Foi aí que Deus queimou no meu coração. Ensina Como para esses fazer esses pais. cursos, Déia? Para quem está interessado, assim, onde que a pessoa vai buscar e onde vai fazer esse curso? Então, Cris, os dois cursos já estão gravados, né? Já estão disponíveis em plataformas, mas neste momento as turmas ainda não estão abertas. Eu já tive algumas turmas, né? Então, tem que Principalmente entrar numa filinha aí para os cursos. isso, eu já tive algumas turmas, mas nesse momento da minha vida, lembra que eu disse para você que a minha prioridade tem que ser a minha casa? Amém. Então, como atualmente eu tenho viajado e eu viajo 2 vezes por mês e também trabalho home office, eu não posso descuidar, né, da minha casa. Para que eu tenha autoridade para ministrar para os pais, eu preciso fazer o que eu falo. Então, já vai ficar aqui o convite para o segundo episódio do podcast. Vamos ver se a gente consegue mês que vem. Sim. Para a gente falar sobre a questão da sexualidade. Que aí Ótimo. você já vai dando um spoiler para quem ainda Isso. não tem acesso ao curso. E assim que eu abrir as novas turmas, assim que eu tiver um tempinho, porque para abrir turma depende de todo um processo e gasta um tempo maior. Parece que é fácil, né? Mas É. não é. Gasta um tempo grande. Então, assim que eu tiver com um tempinho mais disponível, aí eu vou abrir novas turmas e eu aviso para vocês. Mas para a gente dar continuidade aqui, porque eu vi que o assunto, você falou que a gente ia ter muito assunto que estender e é verdade. Me Verdade. conta como alcançar o coração dos filhos, que é essa pergunta que está aí e não quer se calar. Exatamente. Então, na verdade, o que eu ia dizer para você e para vocês, né? E presta atenção em mim. Nós não conseguimos alcançar o coração dos nossos filhos. Infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista. Na verdade, o que que acontece, Cris? Lembra que eu disse que o homem não tem nada do que do céu não lhe for dado? Amém. Deus nos deu a missão, enquanto pais, de educar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, não é verdade? Só que a única pessoa que consegue alcançar o coração de alguém é Deus. Ai, que alívio, eu já estava pensando aqui, o que será que eu fiz de certo, o que será que eu fiz de errado? Isso já me trouxe alívio, olha, É porque o a gente Espírito não Santo. precisa se culpar. Não. Por quê? Presta bastante atenção. Para a missão de educar, nós precisamos de 3 ingredientes fundamentais. Muitas vezes a gente faz sem nem perceber.
E aqueles que não fazem precisam urgentemente acrescentar esses ingredientes no seu modelo de educação. E isso sejam pais, professores, qualquer tipo de autoridade que ensina. Nós precisamos, número 1, de princípios, número 2, de postura, número 3, de esperança. Como assim, Andréia? Princípios são inegociáveis. Princípios são atemporais. Todas as pessoas que querem educar, todas as pessoas que querem alcançar o coração de alguém ou permitir que o Espírito Santo use a sua vida para alcançar o coração de outra pessoa, precisa sempre ter os princípios em mente, porque a regra pela regra, ela é vazia de significado. Se o seu filho fala um palavrão, você diz para ele, você não pode falar palavrão. Mas por quê? Por que eu não posso falar palavrão? Não, nessa casa você não fala palavrão. Ok, aqui eu não falo, mas lá fora eu posso falar? Qual é o princípio? O que a Bíblia diz sobre a nossa boca? O que a Bíblia diz sobre os nossos ouvidos, o ouvido do outro? O que a Bíblia diz sobre o nosso corpo? Amém. Quais são os princípios que estão embasados para que a gente entenda que não pode falar palavrão? Se o seu filho deu um tapa no coleguinha na escola e você foi chamado, você foi chamada, e aí a professora fala, olha, o seu filho bateu e etc. Você vai conversar com o seu filho, mas eu estava com muita raiva, ele rasgou o meu caderno. E aí você diz, mas você não pode ficar com raiva. Ai, mas por que não? Raiva todos nós sentimos. É o que eu faço com aquela raiva. Exatamente. E aí que tá. Tem a comunicação, né, Deia, aí no meio. Exatamente. Saber a comunicar. comunicação, ela precisa ser assertiva. A comunicação, ela não pode ser violenta, ela não pode ser passiva, ela não pode ser agressiva. Nossa, a gente pode falar muito sobre comunicação, que também é um fator importantíssimo e que está dentro de tudo isso para que Deus, por meio de nós, consiga alcançar o coração dos nossos filhos. Mas aí a gente precisa entender que o filho, ele pode ter sentimentos, porque Deus criou os sentimentos. Então a gente valida o sentimento, mas a gente corrige o mau comportamento. E isso tudo baseado em princípios e valores cristãos. E isso tudo o tempo todo, para qualquer coisa na nossa vida. Então, o primeiro ingrediente, princípios, não pode faltar. Segundo ingrediente, postura. Como assim, Andréia, postura? Nós precisamos ser consistentes e constantes. Eu não posso educar os meus filhos de acordo com o meu humor, de acordo com a TPM, de acordo com o que a vizinha acha, com o que o amigo acha. Não. Por que hoje pode e amanhã não pode mais? Você só pode ter 30 minutos de tela por dia, porque as telas fazem isso, fazem aquilo, faz aquilo outro. Aí chegou no outro dia, você vai receber uma visita e você precisa arrumar a cozinha, você não sabe o que fazer, você vai, não, filho, pode ficar aí na televisão. Mas a mamãe não falou que era só 30 minutos? Mas por que hoje eu tô podendo ficar 2 horas? Por que hoje eu tô podendo ficar 3 horas? Nós precisamos de postura. Nós não podemos variar. O nosso Deus não varia. Nele não há sombra de variação. E nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Então, princípios com postura vai gerar a esperança. Por que esperança? Porque ninguém alcança o coração de ninguém. Já viu aquela história? Eu vou casar com ele e depois ele muda? Não muda mesmo. Não existe. Não muda. Ninguém muda o coração de ninguém. A única pessoa que pode alcançar o coração dos nossos filhos é o nosso Deus, é o Espírito Santo. Então, o que acontece? Uma mãe que educa com princípios e educa com postura, ela tem a esperança de que o Espírito Santo vai fazer germinar. Então, o que acontece? Ela vai colocando lenha. Ela vai colocando lenha, vai colocando no coração. Ela coloca. Chega um momento que o Espírito Santo, pá, joga fogo. E aí o negócio acontece. Agora, se essa mãe não coloca lenha, se esse pai não coloca lenha,
Onde que o Espírito Santo vai jogar o fogo? Então é para isso que o Espírito Santo nos deu, para isso que Deus nos deu os filhos. Para quê? Para que a gente seja parceiro nesse processo. Deus nos concede isso. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas pela bondade e misericórdia dele, ele nos usa, ele permite que a gente faça parte desse processo. E isso vai dar pra gente... Quanta responsabilidade fazer parte desse processo, né, Déia? Mas O isso Senhor vai dar... colocou nas nossas mãos. Mas isso vai dar pra gente o quê? Propósito. Sabe o que os nossos filhos precisam ver em nós? Identidade, propósito e destino. É isso que os nossos filhos precisam ver em nós. Porque o que eles mais desejam, desde a mais tenra idade, é saber de onde eles vieram, por que eles estão aqui hoje e para onde que eles vão. Se os filhos não enxergam nos seus pais identidade, eles sabem quem eles são. Eu sou filha de Deus. Eu sou a imagem e semelhança dele, desse Deus Todo-Poderoso. Eu não sou o que eu faço. Quando você me apresentou, você disse, Andréia é isso, Andréia é aquilo. Isso aí é depois. Eu sou filha de Deus. Eu sou a imagem e semelhança dele. Foi comunicado a mim atributos do próprio Deus que me permite ter propósito e ter destino. E é isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Andréia, mas isso é difícil demais. Que responsabilidade é essa? Verdade. A gente não dá conta, não. É por isso que a gente não alcança o Senhor nos coração. abençoa e nos dá sabedoria, Odéia. É por isso. Nós estendemos, mas assim, é tão bênção, glória a Deus. Eu já vi que a gente vai ter mesmo que estender, vai ter que ser outro. Mas me conta uma coisa. Essa mãe que tá ali do outro lado ouviu isso tudo e falou, meu Deus, e agora? Eu preciso de uma reforma, né? Para ela. Porque eu tô vendo que o que você falou é que tudo começa em nós, né? Isso. Se ela tá ali e fala, e agora? Eu preciso dessa reforma, a Andréia falou comigo, aquilo ele falou ao meu coração e eu não sei por onde começar. Sim. O que você deixaria para essa mãe, para esse pai que tá querendo começar? Eu quero começar hoje, eu não sei por onde, eu nem sei se eu tenho essa intimidade, se eu conheço, se eu me relaciono com esse Deus que a Andréia se relaciona desde tão pequena. Sim. O que você falaria para essas pessoas? Então, eu diria para você, papai e mamãe, os filhos, eles escutam, não é com os ouvidos, eles escutam com os olhos. Eles estão olhando para nós, eles estão olhando para o que a gente faz. Não existe aquela questão, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Se você quer, de fato, permitir que Deus, que o Espírito Santo alcance o coração dos seus filhos e que você seja um instrumento para isso, comece por você. Comece dando o exemplo na oração, na leitura da palavra, no compromisso com Deus, em ir à igreja, em fazer parte de uma comunidade. Comece mudando o seu comportamento. Não é pelo muito falar. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Comece você, mostrando para o seu filho o compromisso que você tem com o nosso Deus. Comece mostrando para o seu filho que você conhece a sua real identidade. Você sabe quem você é. Mostre para o seu filho que você tem um propósito de vida. Que você não vive aqui de qualquer jeito, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você é intencional. E mostre para ele que existe um futuro, existe uma esperança, existe um destino. Mas você vai mostrar isso, claro, falando, mas principalmente com a sua postura. Crianças e adolescentes escutam com os olhos. Fica esse recado para vocês. Glória a Deus! Eu não tenho como te agradecer, maravilhoso. Sabe o que a Valentina fez ali para mim? Eu vou ter que contar. Ela fez assim para mim, ó. Levou um tapa na cara. Realmente não, tem. Mim, né, que eu fui autoeducada. Graças a Deus, foi Jesus que me educou. Eu era uma das pirralhas quando eu nasci. Mas é isso, Mas Deus é cuida. verdade, a gente Deus precisa. cuida. Foi outra situação.
Mas Deus Mas é cuida, verdade. da mesma Deus forma que a cuida, minha é mãe bênção não deu demais. conta, né? Vamos dizer A assim, gente ela vai deu o que ela dava conta. aprendendo. É claro que tiveram coisas que falaram meu coração e outras vão falar o coração de quem está ali do outro lado. Eu trouxe uma lembrancinha para você. Ah, Se você tiver, você obrigada. Que abençoa a vida de lindo! alguém. Que E eu quero bênção. agradecer a você que Ó. ficou aí do outro lado. Eu fui abençoada, como diz a Valentina, tapa na cara. Algumas áreas nós temos que sim mudar. A minha é da constância. Eu preciso Uau. ser mais constante. Enfim, glória a Deus. Aqui já estou mostrando aqui arrependimento. Mas enfim, obrigada por ter ficado aí conosco. Obrigada a Saifresh por ser nosso patrocinador. E agora tem a Saifresh no supermercado BH. Você não pode deixar de ir lá adquirir o seu açaí fresh. E obrigada, Deia, mais uma vez, viu, Foi um querida? prazer. Jesus te abençoe, que você continue sendo essa mulher forte, corajosa e ousada e que alcança tantas vidas através da sua vida, em nome de Jesus. Amém. É um prazer. Amém. Prazer foi meu. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau.